Boa tarde, sou Tatiana Nascimento, de São Paulo, Brasil. Vou apresentar para vocês o tempo de permanência na sala de emergência das vítimas de acidente de trânsito. Então, a gente sabe que é uma realidade não só do Brasil, mas dos países hispano-americanos, a superlotação do serviço de urgência, a longa espera até o atendimento. As pessoas acometidas pelo trânsito, elas compõem um grupo de vítimas de causas externas que sobrecarrega o serviço de emergência devido à elevada demanda, resulta no alto custo do sistema de saúde e um impacto negativo na sociedade, porque atinge principalmente jovens em idade produtiva. O objetivo desse trabalho foi o quê? Verificar o tempo de permanência dos pacientes com lesões traumáticas decorrentes de acidente de trânsito na sala de emergência, até os seus encaminhamentos. As variáveis avaliadas foram idade, sexo, relacionadas ao acidente, ao atendimento da sala de emergência, gravidade da lesão, hospitalização e o pós-alta. O método de estudo ele é parte de um projeto do PPSUS, que é Sistema de Informação e Indicadores de Qualidade em Trauma, análise da morbimortalidade decorrente de lesões traumáticas por acidente de trânsito. Então, é um estudo observacional do tipo corte prospectiva, que foi feito o segmento dos pacientes de trânsito desde a admissão desse paciente até 6 meses após a alta. Foi realizado, essa pesquisa em 2015. A gente teve como critério de inclusão os pacientes acima de 14 anos e os pacientes atendidos na sala de emergência, eles aceitaram participar do estudo para verificar a associação entre o tempo de permanência na sala de emergência e as variáveis de estudo. No Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, que é uma referência em São José dos Campos, interior de São Paulo, para atendimento do trauma, que ele fica próximo das principais rodovias. Ele tem um atendimento médio de 14 mil pacientes mês. A sala de emergência era localizada no pronto-socorro adulto, ela contemplava 8 leitos, de assistência para o atendimento especializado desses pacientes. Os pacientes atendidos na sala de emergência do tratamento eles podiam ser encaminhados para o centro cirúrgico, para a UTI, para as unidades de internação, permanecer na área do pronto-socorro. Variáveis analisadas foram sexo, idade, o acidente, o tipo de transporte, tempo de permanência na sala de emergência, destino após a saída da sala de emergência, tempo de hospitalização, complicações, gravidade da lesão e do trauma, A escala de coma de Glasgow. O trauma era avaliada pela escala de Glasgow ampliada, que a gente avaliou o paciente até 6 meses após a alta. Então, a gente consegue ver aqui, segundo as variáveis sexo, idade, tipo de acidente e tipo de transporte, a gente consegue observar que 82% eram do sexo masculino, Entre 20 e 40 anos é o maior número de pacientes, que segue também a média, da maioria dos atendimentos, não só do Brasil. O tipo de acidente motociclístico, o tipo de transporte, 91,1% dos pacientes vieram pelo APH. O total de pacientes avaliados foi 340 pacientes, Desses, 327 aceitaram participar da pesquisa. Com relação aos pacientes, segundo o tempo de permanência na sala de emergência e tempo até a tomografia de crânio, destino após a sala de emergência, condições de saída e complicações. A gente consegue avaliar um tempo de permanência dentro da sala de 4,8. Um tempo na sala de emergência de até 2 horas de 27,5%. De 2 a 4 horas, 33,6%. E de 4 a 6 horas, 19,2%. Dos pacientes que dentro da sala de emergência, 39,8% realizaram tomografia. Desses que realizaram tomografia, a média de realização de exame, da entrada até a realização do exame, foi de 79 minutos. O destino desses pacientes após a sala de emergência, 41% desses pacientes foram para o centro cirúrgico. Desses, a condição de saída em óbito, a gente teve 8,9%. Que tiveram alguma complicação, 24,5%. O tempo de hospitalização em dias ficou em média de 9,6 dias de internação. Então, com relação à gravidade, desses pacientes, de ISS de gravidade de 1 a 8, que é considerado uma gravidade leve, fazem parte de 44% dos pacientes. Seguindo a escala de Glasgow, de 13 a 15, que são pacientes com nível de consciência também leve, 84,4% dos pacientes. E com relação à escala de coma de Glasgow ampliada, que era avaliada até 6 meses após a alta desse paciente, 48,6% dos pacientes avaliados, eles tinham recuperação total. 34,7% incapacidade grave, então número alto de pacientes que tinham a incapacidade ainda após a internação, que demoravam para retornar à sua vida ativa.
Então, com relação aos resultados, né, a gente viu que a predominância era scores de 1 a 15, 83,5%. O menor tempo de permanência entre os pacientes são os motociclísticos, né, como observado, 29,7% permaneceram até 2 horas, os pacientes encaminhados ao hospital e ao suporte básico, elevando a 28,2%. Com menor média de tempo de realização da tomografia e desses exames foi de 38,2% e permaneceram menos tempo na sala de emergência, até 2 horas. Então, os pacientes com ISS de 1 a 8, né, ou seja, foram que tiveram o maior número, de 37,5%, e as complicações associadas ao tempo de permanência. Então, os pacientes que permaneceram até 2 horas tiveram 31,6% de pacientes que tiveram complicações durante o tempo de internação. Então, com relação, né, à discussão, a gente sabe que o tempo médio de permanência na sala de emergência, a amostra estudada foi de 4,8 horas, está entre os apresentados nos estudos analisados. Com relação, assim, faz parte realmente, né, quando a gente faz uma avaliação entre os outros países, ele está dentro, né, do tempo estipulado nos outros países. O problema ainda é a superlotação por conta desse tempo. O perfil dos pacientes assemelha-se ao observado mundialmente. E analisar o tempo de permanência na sala de emergência transcende o atendimento na emergência propriamente dito, pois envolve um contexto hospitalar complexo e dinâmico. O tempo de permanência na sala de emergência associou-se aos fatores indicativos de gravidade de trauma. Intervalos mais demorados foram observados em pacientes de maior gravidade. Menos demorados, os de menor gravidade. Considerando a elevada demanda de pacientes nos serviços de emergência e para as necessidades terapêuticas e de monitorização, o paciente grave possa ser atendido em momentos e locais apropriados e as suas condições, a organização do fluxo de pacientes hospitalizados devem compor a agenda de gestão pública da saúde. Muito obrigada.